Está começando mais um programa da AME Osasco e você, eu sou Adriano Marques e junto com esse timaço aqui, vamos levar até você o melhor conteúdo sobre os mais variados temas. Participe conosco, Alejandro Vera, médico psiquiatra, presidente da AME Osasco, coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Alejandro, seja bem-vindo. Obrigado, Adriano, dando continuidade ao nosso terceiro bloco aí com o Fábio Monterani. Excelente programa. Fala um pouco de trabalho, né? Trabalhar um pouquinho agora? Sim, vamos lá, um pouquinho, né? O Alan Della Bella, que é psicólogo, tesoureiro da AME Osasco e também membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Alan, bem-vindo. Alegria estar aqui com o amigo Fábio. O Fábio Monterani está conosco, juiz de trabalho, vai continuar esse bate-papo. Fábio, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é um prazer. Muito bom. Fábio, estamos te dando muito trabalho? Não, tá tranquilo. Tá bom. Alan, a gente conversamos um pouco no intervalo sobre essa questão do jovem e uma provocação, entre aspas, pessoal, o distanciamento do trabalho, fechado. É só uma provocação. Alan, vamos lá. A gente gostaria de debater um pouquinho com o Fábio questões que vão, talvez, além do problema do desemprego que a gente enfrenta hoje, né? Tem muito desempregado, mas também tem muita gente que não tem tanto interesse assim em trabalhar e acaba adoecendo. Isso é um reflexo do atual momento, isso é um reflexo da sociedade. Na sua opinião, Fábio, esse é um problema individual ou coletivo? Eu acho que é um movimento coletivo. É um movimento que, segundo já soube, está acontecendo em particular nos Estados Unidos, que eles falam que é uma geração que é neném, né? Não quer saber de nada. Não quer assumir absolutamente nada. É que o povo chama mimimi, né? Exato, que não quer assumir responsabilidade, mas a gente tem que fazer alguns cortes necessários. Sim. O primeiro delas diz respeito a uma classe social que precisa sobreviver, e essa classe social não tem escolha, e ela vai para o trabalho precarizado, porque hoje, cada dia mais, a gente está numa situação econômica de concentração de renda que não permite uma divisão igualitária de recursos. Então é a pessoa do aplicativo, que para trabalhar 12 a 16 horas por dia, 7 dias na semana, consegue levantar R$900, e com R$900 ele tem que juntar essa renda com outras pessoas da família para poder pagar o aluguel, pagar a sua cesta básica, etc. Então essas pessoas não têm opção, elas não têm uma opção de vida. Agora tem exatamente o oposto, que é as pessoas que têm uma condição de vida melhor e eles não estão preocupados com o que vai ser do futuro. E dentro do meio em que eu vivo mesmo, eu percebo isso. Eles não estão preocupados se eles vão precisar falar determinados idiomas, se vai precisar fazer intercâmbio ou não, se vai ter um emprego ou não. Eles estão, digamos assim, sustentados dentro da segurança que os pais, que no passado talvez passaram pelo que a gente passou, de ter que conquistar, está lhe dando. A segurança de uma herança, a segurança de uma renda no futuro, uma tranquilidade financeira. E também tem um outro aspecto, tem pessoas que, independentemente da classe social, aí uma questão, acho que é individual, do espírito, também a gente tem que ver essa questão da indolência do espírito, que não quer saber de nada, não tem comprometimento consigo, nem com o próximo, nem com a sociedade. Sim. Então, assim, temos que ter esses cortes específicos, porque tem aqueles que querem contribuir, mas são impedidos pelas circunstâncias sociais. Tem aqueles que podem contribuir e não fazem, podem contribuir porque está num seio social privilegiado, sim, e a gente sabe que existe, e eles não querem, por uma questão de não querer enfrentar desafios. Ou medo também, né? Que o medo é muito presente. Depois na psicanálise, o medo é o que move ali, sim, grande parte da sociedade. E tem aqueles que, independentemente da posição social, se tivessem condição melhor não fariam, em condição inferior também não estão fazendo. Que é uma questão, portanto, do espírito, da pessoa não se comprometer a mudar. Mas que daí talvez seja a minoria, né? Então, é difícil. Eu não sei com relação a isso. Isso é uma questão muito do senso comum, de você ver alguém ao seu redor, né? Assim, condição todos nós temos de tentar sair de uma situação difícil. Sim. Todos nós temos, por mais difícil que seja a sociedade, a gente tem, mas assim, a gente tem que entender que algumas pessoas têm suas limitações. Por mais que você tenha um filho, você dê amor a ele, você dê todos os recursos, ele tem seus limites. Pode ser que ele não consiga alcançar aquilo que você está alcançar as expectativas que a sociedade espera dele,
e tampouco dos que os pais esperam dele. E talvez a frustração esteja aí. É você já criar a sociedade criar uma expectativa sobre você e você ter medo de frustrá-la. Fábio, E nem vamos para a luta, porque já que eu vou frustrar, não vou nem lutar, nem entrar na batalha. Eu não quero sair muito dessa temática, não, mas só para trazer aqui uma pergunta para você ainda sobre o jovem, eu tenho percebido que tem muito jovem que não está mais acreditando em Deus, não tem religião, não acredita em Deus. E você acha que isso tem alguma coisa a ver com o que você está dizendo? Eu gostaria só de amarrar com isso, Alan, porque você trouxe um desses segmentos, né, Fábio? Do espírito que tem condições, mas de fato ele está muito distanciado desse desejo de poder colaborar, seja para si mesmo, para o próximo, enfim, para a sociedade. E tenho atendido muitos jovens, né, seja no consultório ou no posto de saúde, né, no sistema público. Esse perfil ele tem se modificado. Tem chegado inúmeros adolescentes muito adoecidos, mas quando você percebe que de alguma forma esses sintomas, enfim, aquilo que motiva a ida do adolescente ao profissional de saúde, e isso melhora, o que a gente percebe são aspectos de personalidade de alguém que não tem muito interesse seja no trabalho em si, seja na busca do estudo, de poder ampliar conhecimento, e a questão de Deus entra nisso. Existe esse distanciamento em relação à questão da religião, da espiritualidade, que tem a ver também com aquilo que você comentou no bloco anterior, as redes sociais, a tecnologia, um mergulho nisso distancia da própria essência. Seria por aí? Dá para a gente fazer alinhar tudo isso? Do ponto de vista espírita, a gente pode falar francamente aqui, não tenho dúvida que seja isso. Você está se distanciando da sua essência, que é movimento, é fluxo, é devir, é transformação, é você encarar a experiência como uma subida na montanha e nessa subida não se preocupar com o topo, mas se preocupar com o caminho. E o caminho é apedrado, o Emmanuel fala isso nos seus livros, o caminho é apedrado, porque nós precisamos aprender. E esse aprendizado não tem outro caminho, você tem que entender a questão da sobrevivência, retomando o pré-histórico. Sobrevivia aquele que tinha a memória da fruta que era venenosa e a fruta que era um alimento. Aquele que não tinha essa memória ia morrer. Então, assim, você vê que é tentativa e erro, você vai aprendendo com as experiências e volta de novo em outras encarnações, e volta de novo. A questão da falta de Deus, para mim, é falta de motivação, é o esvaziamento. Você vai encontrar países europeus com alto índice de desenvolvimento humano que são praticamente ateus, 90% da sociedade. Mas eles têm valores que, independentemente do nome de divindade, eles têm valores humanistas, de afeto, de transformação, de ajuda. Mantém a centelha divina acesa. Mantém, de certa maneira, isso. Uma filosofia que o leva dentro de uma motivação de se preocupar com o próximo. Então, eu acho que o esvaziamento do jovem é esse esvaziamento da essência, de ele entender que ele teve um passado, tem um presente que o nome já fala é um presente e tem um futuro pela frente. Essa falta de perspectiva esvazia qualquer ser humano, não é só o jovem. Agora, ele pode ter uma motivação, e tem pessoas que se movem nisso, e isso é o perigo na sociedade. As pessoas que se movem dentro de um interesse material. Eu quero ter um iate, eu quero dominar o mundo, eu quero ter dinheiro, eu quero viajar o mundo, eu quero ter desejos hedonistas no sentido mais negativo do termo. Independente do que eu preciso fazer para conquistar isso. Independentemente, a pessoa ela tem a mesma pulsão de animosidade com o próximo como um delinquente. Isso aí tem até estudos a esse respeito. É uma pessoa que não tem nenhum tipo de valor cristão ou qualquer outro valor de valoração do moral, próximo. né? Não tem. Ele vai passar por cima de qualquer um, custa o que custar. Se precisar corromper, se precisar transgredir regras, normas, ele vai fazer. Aí também a pessoa ela tá preenchida de sentido, entende? Ela tem um sentido dela, mas não é o sentido que nos parece que vai ser sustentável na Terra. No planeta não se sustenta mais, com quase 8 bilhões de habitantes, se cada um pensar só em si, é insustentável a vida no planeta. E é um caminho, desculpa Adriano, só para enganchar, mas assim, é um caminho que necessariamente vai te levar para o adoecimento. Porque a dor ela vai te despertar. Exato. E vai te levar para você retomar a tua rota. Sim, que eu falei, assim, não tem jeito. Chega uma hora que vai ter uma doença, um câncer, uma perda de um ente querido, vai ter uma perda financeira que a pessoa não está ali preparada. Ele vai ter alguma coisa que vai impactar na vida dele e vai obrigar ele a repensar a vida de alguma maneira, como algumas vezes acontece no leito de morte. A pessoa repensa a vida no leito de morte. Né? Então, sim, ele uma hora vai sucumbir.
a gente é insustentável dessa forma. Ô Fábio, uma questão que eu queria para amarrar nesse programa, até porque a gente está caminhando já para o final do bloco, como você tem visto essa relação de trabalho? Nós falamos lá no primeiro bloco, para quem está nos acompanhando nesse, vai lá no YouTube, entra aqui no canal, olha o primeiro bloco, o primeiro programa com o Fábio, a gente falou disso. O que você tem visto dessa transformação? Pegando o exemplo do que eu falei no primeiro bloco, ou seja, a questão da carteira assinada do que nós temos hoje. Contratos e às vezes coisas até apalavradas que têm dado super certo. Ou seja, o cara não tem contrato com nada, mas o trabalho está fluindo, ele sustenta ele e a família. Como que você tem visto essa relação de trabalho? Pegando a questão do jovem, como o Alejandro e o Alan colocou, mas mudou muito, está muito diferente. Pegando apenas um exemplo, falando dos sonhos que você comentou, jogador de futebol, moleque de 17, 18 anos de idade, trilhardário, ou seja, bilionário porque tem muito dinheiro. Como é que você tem visto essa mudança do trabalho que nós, nessa geração, entendíamos como trabalho, entra às 8, sai às 6 ou 5 da tarde, e agora que não tem mais isso? O que você tem visto na prática, no seu trabalho, como juiz do trabalho disso? Assim, eu vejo o trabalho precarizante prevalecendo, né? Então, assim, você fala, tem casos que dão certo, são casos que dão certo até dar errado. Esse é o ponto. Porque se houver algum ruído, algum problema, se alguém sair num prejuízo material, vai dar errado e alguém vai reclamar daquilo, vai querer ver seus direitos, etc. É o que tem acontecido com os aplicativos de transporte, né? Sim, também. Mas de alimentos também. Mas é trabalho precário. Você vê que é um trabalho muito precário que a Europa e os Estados Unidos são bem atentos com relação a isso. Já estão tendo um movimento de tentar taxar essas empresas que eles não pagam imposto, não são. Eles chegaram assim de uma maneira completamente alheia a toda a norma que nós tínhamos. Então a gente está tentando se adaptar a eles. Então, assim, dá certo até dar errado, você entende? Assim, entendi. E a questão do futuro hoje está falando, tá tudo bem, eu estou me virando, estou conseguindo pagar minhas contas, comprando, indo para o shopping, indo para o cinema, mas lá na frente o corpo vai adoecer e quem vai cuidar deles? Quer dizer, qual que é o suporte que a pessoa tem? Qual o vínculo que ela teve durante essa vida que possa o Estado dizer, olha, agora estou cuidando de você porque você contribuiu com o Estado e agora a gente vai contribuir em contrapartida. Isso está ruindo, todas as nossas estruturas estão ruindo por causa dessa precariedade, que é o trabalho informal, principalmente. Inclusive, vai ser tema do nosso próximo programa, né? A gente está vivendo mais, mas com que qualidade e qual o sentido dessa longevidade, né? E o quanto isso vai responder lá na frente por esse problema. Exato. Mas isso é só no próximo bloco. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço, muito obrigado. Alan. Muito bom estar aqui. Obrigado. Alejandro. A gente já vai para o próximo bloco, na próxima semana. Fiquem atentos, né? A gente vai encerrando esse bate-papo super especial aí com o Fábio. Agradecemos ao Carlos que está conosco sempre e a você, se não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu joinha, faça a sua pergunta, tire sua dúvida. Não é porque o programa aqui, o bloco, acabou, que o Fábio não pode responder isso para nós depois. E se você quiser participar, Fábio, eu não sei se eu posso fazer essa pergunta para um juiz do trabalho. Tem rede social? Dá para te achar na rede social? Qual que é? Olha, tenho muito pouco. A minha movimento em rede social é bem diminuta. Eu não tenho um Facebook, então é difícil me achar mesmo. Nem Orkut, né? Nem Orkut. Orkut já foi faz tempo. Não, se ele fala que tem Orkut, eu ia embora. Brincadeira, Fábio. Não tenho mesmo, eu lamento. Deixa a sua pergunta aqui, que aí a gente encaminha para o Fábio. Se você tiver dúvida, a gente traz o Fábio aqui novamente para conversar. Pode ser, Fábio? Pode ser, fica combinado dessa forma. Pessoal, um abraço, até a próxima, até a semana que vem. Muito obrigado.